Alô, gente, olha, agora são 8h32. Esta é a hora do gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. 8h33 agora, a hora do café favorito. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, e nós estamos recebendo a presidente da seccional de Volta Redonda da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Carolina Patitucci. Olha, acontece um problema sério com advogados de todo o Brasil. Os crimes de internet agora estão atingindo os profissionais da advocacia. Eu digo bom dia à doutora Carolina, que nós estamos recebendo com muita satisfação, para que ela conte o que é que está atormentando a advocacia nesse momento. Bom dia, Carol. Tudo bem, querida? Bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Agradecer imensamente abrir o seu programa para um tema tão importante para a sociedade de Volta Redonda, não somente para a advocacia. Muito obrigada. Bom, não é só para a advocacia, é verdade. Olha, o fato está acontecendo em todo o Brasil. Em Volta Redonda também, e a gente tem que alertar não só os advogados para o que está acontecendo, porque alguns já ainda não tomaram conhecimento do fato, mas principalmente a população. Você que tem alguma causa na justiça, você que de vez em quando procura o seu advogado e faz contato com ele pelo WhatsApp, precisa saber o crime que está sendo praticado contra os advogados e contra o público de um modo geral. Eu gostaria que a doutora Carolina Patitucci contasse para a gente o que é que está acontecendo com a utilização indevida, principalmente do WhatsApp. Infelizmente esse golpe ele não é novo. Desde 2021, 2020 já começaram esses tipos de golpes, só que eram casos específicos. Eram aqueles casos que tinha precatório, que era um valor a mais para receber. Uhum. Só que os golpistas eles foram se adaptando e eles foram aprimorando os golpes. Uhum. Então hoje todos conseguem ter acesso aos processos, porque os processos, na sua grande maioria, não têm o segredo de justiça. Uhum. Só que para acessar esses processos, as peças processuais, etc., você precisa ser o advogado cadastrado ou ter o token, que é o certificado digital, ou ter o login e a senha junto ao tribunal para acessar esse site. Uhum. Então, pelo que a gente está percebendo nas conversas, também estão hackeando algumas senhas e logins de alguns advogados, esses criminosos estão fazendo isso, e conseguindo acessar o sistema da justiça. Então, a pessoa ela entra em contato com o cliente, por exemplo, hoje eu vou praticar o golpe contra o Dr. Dário de Paula. Ele pega aquele número da ordem, consulta no site, pelo número da OAB, quais são os processos que aquele advogado tem. Uhum. Então, ele começa ali, naqueles clientes todos cadastrados no sistema. A gente percebe que não é uma coisa técnica, porque até mesmo processos que já foram arquivados, ou processos que são, por exemplo, um inventário, que não tem um valor para receber, ou não existe um ex-adverso ali, né? Então, às vezes, então você vê que não tem nada técnico. Eles fazem mesmo ali de uma forma, vão se aprimorando e entendendo como que funciona. Aí eles entram em contato com os clientes do advogado tal, eles criam um novo WhatsApp, a clonagem do WhatsApp são casos raros, tá? A gente já aconteceu, mas são casos mais raros. Então os clientes eles têm que ficar atentos, vai sempre entrar em contato um número diferente, um número de telefone que nunca entrou em contato com você. Só que esse número de telefone vai ter a foto do seu advogado, vai ter ali o endereço do escritório, vai ter todas as informações. E essa pessoa, ela vai inclusive, muitas das vezes, mandar os documentos. Falar, realmente, esse documento é meu, realmente isso daqui é do processo. E sempre vai falar que é necessário pagar um valor para receber uma indenização. Então, se você recebe, são 2 alertas. Primeiro, uma mensagem de um número que o advogado não entra em contato com você, já desconfie. 2,
falar que existe um valor para receber, mas para que você receba aquele valor, você precisa pagar algo. Então, você já desconfie novamente. Então, é importante a gente sempre ficar alerta, porque mesmo que você ache, beleza, realmente eu tenho esse processo, realmente eu tenho um valor a receber, eu vou pagar. Aí o criminoso, ele manda um valor, manda um Pix. Ou normalmente é um código, ou normalmente é um número de telefone. Quando você vai fazer essa transferência, você consegue observar quem é o recebedor do Pix. Então você ainda tem uma outra etapa. Quando você olha no celular, quem que é Zezinho? Se meu advogado é o Dário. É verdade. Quer dizer, você tem o alerta. Não é propriamente para advogados, é realmente para você que é cliente, que tem algum processo na justiça. E a doutora Carolina está explicando que você, se receber a mensagem desse falso advogado, você tem 3 chances para saber que é golpe. Primeiro, que o número não é o que o seu advogado usa normalmente para fazer contato com você. Segundo, que tem processos que não tem indenização para receber. Ou até tem indenização, mas você, na maioria das vezes, você não precisa pagar para receber. Pois é. Segunda oportunidade. Se disser que você precisa pagar alguma coisa para receber, é golpe. E terceiro, mesmo que você acredite que é o seu advogado, que você tem que pagar alguma coisa para receber, quando você digitar o Pix na sua conta de banco, vai aparecer: o Pix é dirigido para Sérgio Luiz Pereira dos Santos, que não é o seu advogado. Estou falando com o Sérgio aqui, brincando com o meu companheiro de trabalho, mas que não é o seu advogado. Pronto, está explicado. O seu advogado é o Dário. E aí aparece lá o Pix para Sérgio. Não tem nada a ver. Então você cancela aquele Pix e entra em contato com o seu advogado. De qualquer maneira, a primeira providência que qualquer pessoa deve fazer quando receber esse comunicado é procurar o telefone do advogado, o WhatsApp, o telefone pessoal, o telefone do escritório, e entrar em contato. Doutor, o senhor fez contato comigo? Ele vai dizer: não fiz contato. Então é golpe. Acho que depois que a gente esclarece isso aqui, as pessoas terão mais facilidade de descobrir que é golpe. E normalmente o advogado também não vai fazer contato com você para dizer: ganhamos o processo, não sei o quê. Normalmente ele vai pedir para você visitar o escritório, não é? Sem sombra de dúvidas. Não é assim, doutora? Sim. Pode até, assim, a gente sabe que a era digital está aí, então muitos profissionais estão usando, inclusive médicos, né? Existem consultas online. Exatamente. Então, pela facilidade, às vezes até acontece, sim, da gente falar: me passa a sua conta que eu vou informar lá no tribunal para você receber, mas você já tem ali um contato com o cliente. Então, o que a gente fez, Dário? Ano passado, eu mandei um ofício circular para toda a advocacia, e nesse ofício eu coloquei algumas orientações para que os advogados se adaptem, coloquem no contrato de prestação de serviços e também faça um termo de responsabilidade falando que não vai entrar em contato para nenhum tipo de recebimento, ou que as contas bancárias do escritório são as tais, e também para que oriente esses novos clientes, porque os antigos a gente até consegue mandar uma mala direta, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp avisando, mas os novos que vão entrando a gente já consegue se adaptar e falar um a um, porque a gente sabe que existem vários tipos de advocacia. Tem aquela advocacia mais artesanal, que é o mais próximo, que o cliente ele vai no escritório, mas também existe aquela advocacia de massa, que são grandes escritórios que tem muitos clientes, que às vezes o cliente não tem nenhum contato muito direto com o próprio advogado. E tem a história hoje, nós temos aí a crise dos golpes do INSS, com os descontos indevidos e tal. O escritório que vai advogar para essas pessoas
normalmente ele faz dezenas e centenas de processos idênticos para defender essas pessoas. Exatamente. Então acontece isso. Então, às vezes, o cliente, o escritório já faz desse jeito, mas a gente tem que se adaptar. Uma coisa importante, Dário, que não pode ficar de fora. Como eu disse, os criminosos, eles vão se adaptando e vão cada vez mais se especializando. Eles vão se modernizando, né? Aliás, são inteligentes, né? A inteligência é usada para o mal. Perfeito, exatamente. Eles são muito inteligentes. Então, agora, eles estão usando a inteligência artificial para imitar a voz do advogado. Pasme. Também. Aconteceu com a... Pode dizer. Aconteceu com a nossa vice-presidente, aconteceu com a minha irmã e aconteceu comigo também. Só que você percebe o sotaque, existe um sotaque ali na inteligência artificial, mas a voz é muito igual. Muito semelhante. Muito né? semelhante muito também. Semelhante. A inteligência artificial é um negócio fantástico. Hoje eu estava comentando aqui no estúdio com o Sérgio Luiz e com o Matheus, eu estava retornando do Rio de Janeiro ouvindo a Rádio Tupi no domingo. Muito bom. E o Heraldo Leite apresenta um programa, o Bola em Jogo, e o neto do Luiz Mendes produz uns textos, comentários atuais, que são reproduzidos com a voz do Luiz Mendes da inteligência artificial. É o Luiz Mendes comentando as coisas, estava comentando os resultados de Botafogo e Flamengo agora na Copa do Mundo no domingo. O texto muito semelhante àquilo que o Luiz Mendes fazia. E a voz é a voz do Luiz Mendes na inteligência artificial. É um negócio fantástico. Agora, isso usado para o mal é uma coisa terrível. É horrível, não é, doutora? Horrível. Então, quer dizer, usaram também a sua voz? Usaram a minha voz, usaram a da minha irmã, que é advogada também, e usaram a da doutora Annelise. Então, assim, eu até falei assim, meu Deus, aí agora, né, fiquei desesperada, porque eu falei, agora que os golpes vão acontecer mesmo. Então, mais uma vez, na dúvida, o que eu fiz ontem? Te dar um exemplo que aconteceu comigo. Um cliente precisava pagar uma grege, que é a guia de recolhimento de custas do tribunal, e isso realmente acontece. Aí eu entrei, o advogado normalmente ele entra no site e ele tira a grege e manda para o cliente. Só que devido a essa quantidade de golpe, mesmo sendo o meu telefone de celular, o que eu fiz? Fiz uma chamada de vídeo. Falei, olha fulano, tô aqui, tô te mandando essa grege. E mesmo assim, quando você for pagar, veja se o recebedor é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque pode acontecer também deles hackearem o site. Isso aconteceu há pouco tempo, por exemplo, no Detran. Não sei se você... sim, muita gente pagou a IPVA, etc., para uma quadrilha. Exatamente, o site igual, tudo igual. Tudo igual. Só que na hora de receber, quase aconteceu comigo. Só que na hora de receber eu vi que era um número logística. Eu falei, não é a Fazenda Estadual. Aí foi aí que eu percebi que era um golpe. Então, você tem várias alternativas, você pode ali, eu sei que muitas vezes existe a dificuldade, a correria, mas a gente, infelizmente, tem que se adaptar. Tem que estar atento. Tem que estar sempre atento. Porque fazem isso com a conta de energia elétrica, você recebe por e-mail a conta de energia elétrica e não paga para Light. Exatamente. Porque se a gente continua caindo no golpe, eles vão continuar praticando o crime. Então, por isso que é importante, agradeço novamente aqui a abertura do seu programa, porque quanto mais a gente conseguir divulgar, a OAB de Volta Redonda, a gente fez uma força-tarefa junto com o delegado Dr. Vinícius, da 93DP. Então, todos esses casos, desde quando começou, não foi agora, desde quando começou, a gente já oficia a delegacia, a gente pede que os advogados façam o RO e mande esse RO para a OAB de Volta Redonda, que a gente também envia para a seccional do Rio de Janeiro, faz um cadastro também no sistema para evitar problema ético, alguma coisa, e também mandamos ofício para o doutor Vinícius pedindo aí agilidade nas investigações. Bom, a luta é muito grande. Esses crimes de internet, o combate a eles é igual enxugar gelo. A verdade é essa, você não vai conseguir acabar com isso, mas pode diminuir a quantidade. São 8h47, hora do gostoso café favorito. Vou aproveitar que estou recebendo a presidente da seccional de Volta Redonda da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Carolina Patitucci, para saber também
do desenvolvimento do seu trabalho na presidência da OAB de Volta Redonda. Afinal de contas, eu tenho que aproveitar a oportunidade para divulgar o trabalho da nossa doutora Carolina, que está aqui, que veio prazerosamente divulgar essa informação importante para a população e para a advocacia. No trabalho para a advocacia, o que tem de novidade, doutora? A grande novidade é que faremos a segunda conferência jurídica do Sul Fluminense agora em agosto. Fizemos a primeira ano passado e esse ano vamos fazer novamente. A gente está muito feliz, muito empolgado, porque esse ano os palestrantes estão incríveis. Não que ano passado não estavam incríveis também, mas muitos... Aí, o ano passado foi bom e esse ano será bom do mesmo jeito, no mesmo padrão, né, doutora? Vai ser melhor, a gente espera que seja melhor até, né? Porque a gente teve mais tempo de organização, enfim. Vai ser dia 29 de agosto, lá no Teatro Franklin, lá do lado do Getúlio. Maestro Franklin, isso. É no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Que dia que vai ser? Vai ser 29 de agosto. E é o dia inteiro? Não? É o dia inteiro. Vai começar às 8 horas e o término vai ter o encerramento até às 21. Então é o dia todo. A gente já tem dia todo, o até dia 21. Inteiro. Puxa vida. E agora é importante para quem é advogado militante, para quem é estudante de direito também. Perfeito. E para a comunidade de um modo geral. Com certeza. Mas tem que ter inscrição, porque o espaço lá, eu acho que é para 900 pessoas. Isso, cabe isso. E por isso que a gente está falando, né? A gente, para correr logo, fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas, porque o local é limitado. E esse ano a gente vai receber incríveis. O doutor Técio Lins e Silva já confirmou que vem. O doutor William Douglas também, que é um grande jurista, que ele é especialista em concurso público também, ele vem, hoje ele é desembargador, né? Vem a doutora Rita Cortez, que é presidente do IAB. O IAB, ele existe antes da OAB, e ela veio também ano passado, ela vem novamente esse ano. É muita experiência para ser divulgada. Demais, assim, é uma oportunidade, Dário. Às vezes, a gente vai para fora de Volta Redonda. O Sul Fluminense, na verdade, essa conferência não é só minha. São também de todas as subseções, o Aloysio Takagente Barra Mansa, a Andréia de Rezende também. Todos os presidentes aqui do Sul Fluminense, a gente está fazendo essa força-tarefa em conjunto. Dizer, vai ser uma convenção, vai ser um encontro da advocacia para toda a região do Médio Paraíba Fluminense. Exatamente. E às vezes a gente vai para fora, vai para outro estado, ver esses tipos de conferência jurídica, e a gente não pode perder essa oportunidade que a gente vai ter aqui na nossa cidade. Isso, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, ao lado do Colégio Municipal Getúlio Vargas, no dia 29 de agosto. Quem estiver interessado em se inscrever, paga alguma coisa? A gente cobrou um valor simbólico, porque no ano passado, quase 700 pessoas se inscreveram e quando chegou na hora não foram nem 300. Então a gente cobrou esse valor para que a pessoa também, ela se obrigue a ir. E compareça. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente cobrou um valor muito simbólico mesmo, para você ter uma noção, para o jovem advogado estudante estava R$ 35,00 o primeiro lote. Sim. Foi um valor mesmo só para falar, olha, a gente está cobrando exatamente por causa disso. Então, não percam essa oportunidade, uma oportunidade única, e não é somente para quem é da área do direito, Dário. Por exemplo, eu encontrei alguns policiais, a gente fez uma festa junina no sábado aqui na rua da OAB. A gente fechou a OAB, foram alguns colegas policiais, eu falei, vocês também vão, porque a gente tem um painel incrível de direito penal, então é aberto para todo mundo que também atua aí em alguma área ligada também ao direito, não diretamente à advocacia, mas que você atue também, né? Pô, irmão, tem o direito trabalhista, tem o direito penal, não é verdade? O direito empresarial, o direito tributário, todos esses temas devem ser desenvolvidos num seminário, não é? E tem um painel só de inteligência artificial. Olha aí que bacana. Que vai a doutora Ellen Francischini, que vem, que ela é até esposa do doutor Vitor Marcelo, que foi professor aqui, que ele vem também. Doutor Vitor Marcelo é desembargador. Perfeito. E ele foi professor da FOA. Né? Isso, e ele está confirmadíssimo também para a nossa conferência, ele também vai palestrar para a gente. E a gente vai fazer um painel só de inteligência artificial, e vem uma advogada que ela tem um projeto que chama Doutora Cair no Golpe. E ela vai falar sobre esses golpes, e no mesmo painel o doutor Diego Luiz, que é o promotor do Ministério Público, que vai falar sobre a atuação do Ministério Público à frente dos crimes digitais. Olha só, olha,
esse acontecimento é importantíssimo para o dia 29 de agosto e quem estiver interessado, independente de ser advogado ou não, quem estiver interessado em tomar conhecimento, pode fazer contato com a OAB de Volta Redonda, a seccional de Volta Redonda, que funciona no bairro Aterrado. Isso, nosso telefone é 3347-4466 e também tem as redes sociais, @OAB_VR. Obrigado à doutora Carolina Patitucci, que é a presidente da seccional de Volta Redonda da Ordem dos Advogados do Brasil e que nos deu o prazer da presença. Liga o rádio aí, vem participar, esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência, essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado, Dário é quem dá.